Comandante Altemir, me diz uma coisa com toda a tua honestidade. O que que passa na cabeça de um homem que vende a única coisa que tem para apostar tudo num curso que custava muito mais do que o valor do bem? Contar o início para vocês da Uhum. história. Quando eu saí da escola agrícola em 2001 para 2002. E aí eu fui plantar arroz com meu pai, daí fiquei lá uns 6 anos, 7 anos plantando, e só que a gente teve problema que perdemos com chuva de granizo, um ano que era para ser muito bom, a Uhum. gente perdeu uma chuva deu chuva de granizo e perdemos e não recebemos nada. Então começou por aí já, e todo ano E que idade tu tinha quando saiu da escola? 19, 20, uns 19 20 por anos, aí, por aí. uns 20. E aí era muito assim, a gente trabalhava muito, tipo 4 da manhã até às 11 da noite. Na época os trator não era gabinado, era cavava de pá bastante, e a gente na época plantava umas 300 hectares, e era eu, um primo meu e meu pai, então era um serviço bem puxado assim. E aí chegava no final, a gente não tinha aquele lucro que esperava, né, eu sempre dava algum imprevistinho, uma coisa. E aí 2008 foi quando 2007 para 2008 a gente perdeu com chuva de granizo. O que vocês plantavam lá? Arroz, Arroz. sempre arroz. E aí o que que é, e aí nesse tempo eu pulverizava já de trator, eu terceirizava de trator, que foi uma coisa também que eu vi que era mais rentável, tanto que eu investi na época num GPS de tela e numa gabine para o trator também com filtro de carvão ativado e tal, para mim ter mais produção, né. Sim. E e aí teve um ano, cara, que foi o ápice, assim, depois que a gente perdeu com granizo, que eu decidi que eu não queria mais, estar na no como produtor no ramo do arroz. E eu falei até para minha mãe: "Ó, eu vou esse ano, eu vou pulverizar e vou plantar. Se não der, cara, mais, ainda só no prato e olha lá, cara, o arroz". Aí tá, Felipe, na época eu fiz tipo assim, ó, uns mil, mais de 1000, quase uns 2000, mais de 2000 sacos de arroz, terceirizando trator. Plantei a lavoura, na época deu uns 75.000 assim de pulverização. Na época o arroz valia 20 e pouquinhos Sim. a saca. Cara, plantei minha lavoura, e o que aconteceu? Botei na época era Only, aplicar para matar o vermelho e tal, que era Clearfield, sistema Clearfield, né. Estragou o motor da puxada d'água do cara que fornecia água para nós, ficou 15 dias sem entrar água. Os quadros que entrou água, que o produto é sistêmico, precisava da água para Sim. absorção da planta, né. Então, assim, aqueles quadros que entraram água, produção boa. Aqueles que não entraram, produziam nada. Resumindo, cara, dos R$ 75.000, me sobrou 12.000. Sem tirar minha mão de obra de aguação, de pulverização, Uhum. nada. Se eu tivesse ido pra praia vender picolé, assim, outro fazer qualquer outra coisa, cara. Eu tinha, aí foi onde que eu disse assim: "Ó, não, a partir de hoje, o arroz só no prato", cara. E Falei pra minha 300, mãe. mas 300 hectares é uma área grande, né? É, Para arroz é uma área é uma boa. área grande. É uma área Pô, grande. e aí, cara, daí eu saí, daí falei, o meu irmão também já tinha 18 anos, poderia ajudar o meu pai. Aí eu já estava com 26. Aí o meu irmão ficaria no meu lugar, eu disse: "Não", e aí início eu tinha um primo meu voando em Osório, hoje é piloto agrícola, voando em Osório, e eu tive uma namorada em Osório, cara. Aí o que acontecia? Sábado ela trabalhava, e eu sábado não estava de boa, eu ia para o aeroclube, por causa do meu primo que estava lá. Não tinha nada a fazer no Tava. sábado, eu ia lá. E aí nisso, cara, eu tinha camiseta do aeroclube, ajudava a empurrar planador, anotava na ficha de da que o planador, quando tu decola, tu anota que hora decolou e quando pousou o rebocador, por causa da cobrança dos minutos, né, de reboque. E, cara, eu era mais que um aluno, vamos dizer assim, só não tava. E o presidente: "E aí, bigode, tá na boca e não cai pra dentro, vamos fazer o curso?". E aí, cara, foi um dia e eu tava meio sem rumo, não sabia o que eu fazia da vida, tava pensando até em ser corretor de imóveis, cara. E aí minha namorada até falou na época: "Ah, o Temer, tu é um cara que nem é tão bom de português". Tá um fato, cara, sempre fui fraco de português na escola. E: "Por que que tu não faz um curso de piloto de planador aí, ó?".
Bah, velho, fiquei brabo, tipo assim, né? Eu digo, não, como assim que não sabe escrever direito e tal? E aí fui embora, velho. Fiquei brabo, fui embora. Aí cheguei em casa, cara, pensando naquilo, eu disse, ah, tô toda a vida lá e já tinha feito voo com meu primo de reboque, né? Sabe de uma coisa, eu vou ir na igreja. A minha mãe é evangélica, daí na quinta-feira, Ah, tu tava negando o conselho até esse momento. até esse momento, Tu não eu queria saber. tava sem rumo, cara, sem rumo assim na vida, não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha certo na minha cabeça assim, ó, não vou mais plantar arroz, cara. Só Era a entrar. única certeza. Era a única certeza que eu tinha, Felipe, era essa. Aí o que que aconteceu, cara? Quinta-feira eu fui na igreja, cara, com a minha mãe, e aí assim, ó, todos os louvor que cantavam na igreja, lá é uma igreja pequenininha, simples, cara, pastor lá. Pega o seu caminho e vá. Todo mundo cantava e olhava pra mim. Cara, eu chorei, assim, esse dia foi um dia, assim, que muito, muito forte mesmo, cara. Bah, e aí, espiritualmente falando, né? Pega o seu caminho e vá. Pega o seu caminho e vá, pega o seu caminho e vá. Todas as coisas eu falava, pega o seu caminho e vá. Às vezes, quem iria falar lá em cima que tava falando, parece que a pregação, assim, era direcionada pra mim, cara. Daí uma criança também, tinha uma criança, cara, eu nem não tinha visto ainda. Era de alguma mulher lá que é uma vilinha, Frei Sebastião, distrito de Palmares. E era uma vilinha. E tava um gurizinho, acho que uns 2 anos, nem falava, nem assim, um ano, mal caminhava, sabe? Caminhava meio assim, andarzinho de criança. Pequenininho. Cara, pequeno. E eu olhei assim, e aí ele assim, ó, tipo, olhava pra mim e falava. Um olhão assim, velho, estralado. E me olhava dentro dos olhos daquela criança, cara. Eu não aguentava olhar para aquela criança, chorava, 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 cara. Eu pensando, cara, tu não vai vir pro meu lado. Quem tava ministrando a palavra lá, olha ele aí profetizando, ó, falando. E aquele gurizinho, velho, eu tinha umas 4 cadeiras, eu tava sentado na beira da parede, assim, ó. Entrou o gurizinho pelas cadeiras, cara. E veio e me olhou com aquele olhão, assim, ó, olhão profundo. É Eu tu, né? sabia É que tu não era hoje. aquele guri, cara. Aquilo me deu um desespero, cara, um choro, assim, um choro, 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 chorei demais, lavado, peito chorou. Olha, até hoje eu acho que eu não chorei tanto como aquele dia, cara. Cara, e ele olhou pra mim com o olhão, assim, ó, só que ele fazia que tava falando, eu sabia que ele queria dizer alguma coisa de um olhar profundo, assim, meu. Fui pra casa, filho, isso assim, vamos dizer, de alma lavada, cara. Todo aquele peso. Cheguei em casa, me ajoelhei na cama e disse, Senhor, sou um meio burro, não entendi essa mensagem. Na mesma noite, sonhei que eu estava sobrevoando a minha casa, cara. No outro dia eu peguei a minha saveira, aí entra a história, perguntou como que eu decidi a vender tudo e a tocar. Cheguei lá, entreguei a saveira pro Bijanga, que era uma revenda, tinha lá, ô Bijanga, tu me compra minha saveira, eu vou fazer um curso de piloto, cara. Não, compro sim, compro. Vê um preço aí que eu vou fazer o curso. Só que eu tenho que te entregar amanhã que eu vou fazer o meu CMA, e aí te largo aqui e levo minhas coisas para o aeroclube, e aí vou, e aí te deixo ela aqui. Aí já falei pro presidente, Ferreira, ô Ferreira, vou fazer o curso, cara. Eu posso morar no aeroclube, trabalhar das 6 da manhã num posto de gasolina até as 2 da tarde. O Edson era um chegado meu, lá também, de Osório, é até hoje um amigão, assim, amigaço. Tu era o clube de Osório? Era o De clube? Osório, é. E ele tinha um restaurante lá, e ele conhece o pessoal lá, então ele tinha, assim, já engatilhado essa boca pra mim. Eu já estava decidido. Eu vou trabalhar das 6 do posto de gasolina até as 2 da tarde e vou. E aí, no tempo de novembro, das dessecação, eu pego o meu trator, o meu pulverizador, terceirizo, junto dinheiro e venho. E continuo o curso. E assim eu vou tocando, né? Esse era O meu teu plano. planejamento, ó. Meu Tudo planejamento, tava tudo aqui. Fiz o CMA, o CCF na época, né? Peguei minha caminhonete, Explica pro pessoal o que que é. certificado médico aeronáutico, né? E aí fiz o meu certificado médico aeronáutico, que é a primeira coisa que a gente deve fazer, se tu não tem algum problema, para
para tu conseguir ter a liberação para tocar qualquer carteira, para qualquer coisa, piloto privado, piloto de planador, piloto comercial. Então, aí fiz, tá tudo certo. Larguei as minhas roupas de cama no aeroclube, entreguei a Saveiro na revenda, e aí eu consegui pagar o curso teórico e mais umas horas de voo. E aí nisso eu estava lá fazendo o curso teórico, e o curso teórico, e passava o dia no aeroclube, né? O curso teórico era de noite. E aí o presidente falava: "Ô, Temir, tu não..." Era da Silva. "Ô, da Silva, tu não vai lá lavar tu não lava lá o avião?" E eu disse: "Mas eu tô morando aqui de graça e tal." Não, ia lá, e lavava, encerava. E aí foi indo. Daí o presidente do aeroclube, ele era engenheiro civil e trabalhava aqui em Porto Alegre. E ele precisava de um coordenador lá, né? Então daí o Ferreira chegou para mim e disse: "Ô, da Silva, eu vou te dar uma ajuda, tu vai ser coordenador aqui, tu vai ser os meus olhos aqui, tu vai ser eu aqui. E, e eu vou te ajudar a fazer o curso de piloto de planador, de piloto rebocador. Todo translado que tiver para a oficina, tudo que tiver, tu vai fazer." Eu digo: "Bah." E outra coisa, vou te pagar um salário, a comida no restaurante vai ser livre. E eu digo: "Bah, maravilha, só vou botar pressão em ti até tu desistir." Eu disse: "Não, rapaz, Até tu querer tá voar louco." fora. Não, e aí, ô, aí entra a parte, né, Felipe, o cara lá trabalhando de pai no pesado, sol e tal, isso tudo foi uma preparação, assim, da vida para essa parte mais, que daí o que que aconteceu, cara? Quando eu tava daí, aí eu já era coordenador, né, do clube, e voava planador, quando um dia bom, subia, ficava pendurado na colina e tal, e foi acumulando hora, experiência, conhecendo gente também, bastante gente. E e aí, assim, ó, um curso que era de 100.000, eu com 8.000 reais, Deus abençoou tanto, cara, depois desse dia, que com 2 anos e meio eu me formei piloto agrícola. As portas se abriram de uma maneira, cara, tão grande assim, ó. E tudo, a partir daquele dia, tudo deu certo. Tudo, tudo, tudo. Foi uma coisa. O que dava tudo errado na lavoura lá, Sim, eu te perguntava, porque tu dava passou, tudo certo passou ali, uns cara. 10 anos ali Ô, louco. tentando levantar uma lavoura de arroz. E aí, assim, daí depois, e nisso, a, até às vezes eu falo para as pessoas, tudo que a gente crê, palavras de Jesus, né? Tudo que tu pedires e creste que já receberam, assim será feito. Depois eu até posso mostrar a vocês a parte da que é tão importante a gente ter um objetivo, da parte da empresa, que no início, aí tá, eu fiz a primeira safra no Mato Grosso do Sul, e lá eu já decidi que eu vou ter uma empresa, cara. Vou ter uma empresa. Porque era uma coisa tipo assim, ó, eu já fazia, e eu me identifiquei tanto na profissão, cara. Eu sempre também tive a parte que eu meio gostei de adrenalina, sabe? O cara mais, não vou dizer vida louca, mas sempre gostei mais de esporte Aventureiro, radical, mais aventureiro. aventureiro. Tinha moto, cara. Então sempre gostei da adrenalina. Então, assim, quando eu comecei a voar agrícola, cara, que era uma coisa livre, que eu tava no campo, tem uma cascata bonita lá, tu pode sair, vai lá, passa lá, vê. E hoje eu trabalho contigo, amanhã é com ela, tô na pista, outro. Então, isso, eu me identifiquei tanto, tanto na minha profissão, cara. E tão grato a Deus por isso. E aí, eu já tive ideia, então, o que que eu... Aí eu digo assim, ó, eu vou... A partir disso, a minha ideia era voar todos os tipos de aviões, para mim conhecer qual que se adaptaria melhor entre o meu bolso, o início da Sim. empresa e tal. E aí, Isso já na aviação agrícola, tu disse? já na aviação Já agrícola, quando como tu tá. piloto agrícola, Sim. né? E até foi que quando eu voei o Pauni, cara, lá em Minas eu voei em Palmares. Isso já era quarta, quinta safra. Voei um Pauni lá muito bom, cara. Eu falei pro meu irmão: "Rapaz, tô voando um aviãozinho aqui que é um fusquinha da aviação, assim, ó, pequenininho,
carrega bem, voa full, voa cheio. E é um avião que aí os pessoal vai olhar e vai dizer, o cara tá lá com o Pauni e tal, ninguém vai se importar com o Pauni, mas Ninguém vai ficar tu preocupado é isso, contigo, né? concorrência, Mas você entende, cara? Não, o cara lá tá com o aviãozinho pequeno. Cara, mas é uma maquininha. Aí comecei meu plano, isso já estava rodando meu plano estratégico da minha empresa. Uhum. Isso a gente está falando em 2014, Quantos anos depois de 2014. formado? 2 anos. 2 anos depois 2 de anos. formado. A gente estava não, essa tava do Pauni já estava na 4ª safra, mais ou menos. Uhum. Mas assim que eu montei a estratégia da empresa, eu tinha que dar um jeito de pegar o meu dinheiro, eu era solteiro nessa época, então eu tinha que guardar no mínimo 60% do que eu voasse, independente de que fosse 60%, cara, e era para mim deixar para a empresa. Aí eu comprei um imóvel na época, um apartamento, e eu tratava aquilo lá como meu avião. Não, esse aqui é o meu avião, esse aqui é o meu avião, esse aqui é o meu avião. Aí quitei ele, vendi, comprei o Pauni. E aí começou o processo da empresa. Comandante, antes da gente chegar lá na empresa, vamos voltar um pouquinho lá para Saveiro, lá para o início Vou da voltar 20 anos caminhada. antes, então, é isso. 20 anos. Tu vendeu a Saveiro por 18, sobrou 8 e o curso custava 100 mil reais. Qual era a lógica que tu fez que isso ia dar certo? Qual foi a matemática que tu fez para que não, é isso aí, vai dar certo? Eu tinha a certeza que eu iria me formar. Era isso. Agora, o tempo que eu levaria, eu não tinha. Se era 5 anos, 3 anos, isso eu não tinha. Eu só tinha certeza que poderia levar 5, 6 anos. Como teve pessoas que chegaram, cara, mas tem tanto curso mais barato, por que tu quebrado, cara, quer fazer um curso desse, cara? Disse, não, cara, mas vai dar É certo. muita opinião, né? Sempre Cara. é opinião, né? Tipo assim, às vezes eu converso com as pessoas, para amigos e tal. Cara, fez cálculo, não no tempo da lavoura acontecia muito isso. Eu sentava com meu pai e falava, cara, esse ano se continuar assim não vai sobrar o que nós esperamos. Nós precisamos colher tanto e tal, não vai sobrar. E até hoje eu vejo assim, ó, que nem principalmente pro empresário, é a matemática, né, cara? Não deu ali, cara, não vai que não dá, cara. Mas o que que tu conecta aí por toda essa caminhada na lavoura de não ter encaixado uma colheita boa? Tu bota tudo no tempo, no clima, falta de equipamento, falta de tecnologia, o que que atrapalhava antes, o que que é diferente hoje? Porque hoje tu tá voando pro mesmo cliente, que era tu Sim. antes, né? Sim, que era eu. Só que existia um problema, eu acho, Felipe, como em tudo, assim, ó. Se tu pegar na parte de GPS, os donos das empresas era mais difícil, muito mais difícil de ter acesso a uma tecnologia. Não é acesso, mas de aceitar uma nova tecnologia do que o filho, cara. Pode saber que é mais fácil o filho aceitar a tecnologia do que o patriarca lá, o pai dele ali. E eu acho que na época tinha muito um preconceito com essa parte de agronomia e tal, que tipo, na época o meu pai não aceitava muito, entende? Sim. Às vezes a gente falava com ele, não, mas isso aí não vai dar certo e tal. Mas já se falava em tratamento de solo, melhorias? Sim, isso aí, desde que eu fiz o curso na Rural, desde 2000 que eu Mas fiz não o meu conseguia estágio. colocar em prática. Não conseguia, muito difícil, cara. E a gente, tipo, eu acho que tem a natural tendência de tu se vitimizando assim também, tu não vai, não, mas dá pro fulano, porque o fulano tem dinheiro, porque o ciclano não tem. Aí ele consegue fazer aquilo lá. Eu passava muito por Mas isso, cara. daí, enquanto a tua lavoura ia sofrendo, a dos vizinhos ia vingando? Ou era geral? Era meio, tipo assim, ó, a gente falando, os produtores mais desenvolvidos, vamos dizer assim, que já existia rotação de cultura, existia muitas coisas que são sistematização, que na época era as pessoas, os agricultores grandes, produtores maiores, eles sistematizavam, existia plana laser, essas coisas, agricultura de precisão naquele tempo já. Só que era mais difícil de o pessoal, que nem o meu pai mais velho, aceitar. Não aceitava bem Existia isso, cara. tecnologia, mas ao mesmo tempo, um segundo problema é a aceitação, né? Aceitação, muito difícil. É saber qual é o momento de eu realmente ceder para
a conta matemática ela me E ajudar ao longo do caminho, né? tanto, tipo assim, essa parte da sistematização do talhão, que é fazer tabuleiros a nível zero para ter uma irrigação, vamos dizer, uma lâmina quase que perfeita em toda. Ah, é 10 Sim. centímetros de água, é todos os pés de arroz dentro daquele tabuleiro ali, daquele quadrado, vai ter os 10 centímetros. E, tipo assim, ó, era uma coisa que a gente tinha maquinário, a gente tinha tudo, cara, para fazer e não fazia, cara. Ou não Não, dava, não dava bola para. Ou, Zé, não dava bola é. não, mas acreditava Não, que ia não no era tão tradicional, essencial, né? fazendo Isso, todo exato. dia, todo ano tinha que fazer as curvas de nível, desmanchar a curva de nível. Tu imagina, cara, o gasto, cara, Fazer um trabalho trabalho. Foi triplicado. manual. Nossa. Daí, quando tu te mudou para Aeroclube, tua rotina parecia um filme de cinema, né? Porque acordava de madrugada, cortava grama, E- lavava avião, como que era Aí isso? assim, ó, aí eu aceitei o emprego, né? Vamos dizer de coordenador. O Marino, que era o serviçal geral, que cortava grama, juntava lixo e tal, teve um câncer no esôfago e aí ele saiu. Entrou outro, não deu certo. Entrou outro, não deu certo. E eu falei, Ferreira, cara, e aí já tava chegando o inverno. Eu abraço, deixa que eu tomo conta, cara. E aí eu assumi essa parte também. E aí ninguém queria dar teoria à noite e eu pegava as matérias de teoria. Então eu acordava cedo, cortava Dormir nem grama, tirava o pensar, lixo. acordava, dormir. Né? Mas assim, ó, eu pensava na Sim. remuneração. O que eu focava mais era na remuneração. Como é que tu vai construir algo pensando na hora? Não, Pensando, eu não vou tem trabalhar como. 5 horas, 6 horas. Não existe isso. Não Claro que existe não isso. existe isso. Claro que não. Então, o meu foco era o objetivo de me formar. Aquele ali que era o meu foco. E aí, vamos dizer assim, ó, só faltava ter um calendáriozinho dizendo lá, riscando todo dia. Tá cada dia mais perto, tá cada dia mais perto. Isso aqui não vai ser para a vida toda, isso aqui não vai ser para a vida. Então, eram as frases, vamos dizer, de autoajuda, assim, que às vezes tu não pode falar o que tu quer falar para certa pessoa, né? Então, aí, tipo, dava uma aliviada lá no Facebook, lá, umas frases filosóficas lá, e assim ia. Mas era uma maneira que eu tinha de me aliviar. Falar pra ti Uhum. mesmo, né? Tava falando pra Falar ti pra mesmo. mim mesmo, Exato. Na verdade, pra tu postar algo, tu tem que ler, né? Se É. tu escreveu, tu vai ler. É Se tu verdade. leu, já tá meio caminho andado já. A minha tia falava assim, mas eu nem sabia que tu era assim. Que tu era. Tu sabia ainda, nem sabia que tu sabia falar, Filósofo. escrever em português, né? Não tinha isso, né? Você tinha, Tá tu louco. tinha essa. É. Mas aí tu quebrou esse teu estigma, Virou né? filósofo. Virou filósofo. Olha aí, tu pulou reto já na escola e virou filósofo.